Glórias a Deus, Deus seja louvado. Uma ótima noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Abre a tua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 13. Hoje nós vamos rodar bastante a Bíblia. Hoje você vai mostrar se você abre bem ou não. O versículo 13 diz assim: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Presta atenção, a palavra de Deus aqui está nos dizendo que aquele que crer no nome do Senhor Jesus, aquele que crê no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus, ele tem a vida eterna. Ele tem. Quem crer de todo o coração tem a vida eterna. Mas aí eu lhe pergunto, você, quando você se converteu, aceitou o Senhor Jesus, creu que ele morreu e pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia para que nós tivéssemos a vida eterna, e através disso nossos pecados foram perdoados, é só crer e terá a vida eterna? Porque muitas pessoas, eu que trabalho de Uber, tenho visto, até pessoas que não são de Deus, acham que vão para o céu, fazendo as coisas erradas. Fala que acredita em Deus, acredita, hoje eu acredito, amanhã não sei. Porque crer é certeza e convicção. Se você crê em Jesus, você obedece a palavra dele. Faz a sua vontade. Então a salvação não é só você um dia eu creio, um dia eu aceitei, salvo para sempre, independente das coisas que eu faço. Não! A salvação você tem que mantê-la. Porque é que nem um seguro de um carro. Você vai lá e faz o seguro de um carro. Você está segurado. Mas se você não pagar as parcelas, você tem o seguro? Não tem. Então eu tenho que obedecer o contrato que foi feito. Porque se o contrato é, se você pagar, seu carro está segurado. É a mesma coisa num convênio médico. Quando você vai lá, faz o convênio médico, assina o contrato, você tem lá o convênio médico. Se você passar mal, você pode ir até o hospital e eles vão te atender. Mas se eu deixar de pagar a parcela, eles não me atendem. É a mesma coisa com Deus. Se você não obedecer a palavra dele, quando você aceitou Jesus, creu, batizou, você aceitou a aliança, o contrato com Deus, em obedecer a palavra de Deus e andar conforme os mandamentos de Deus, da palavra de Gênesis a Apocalipse. E muitas pessoas acham que só porque elas falam de Deus, ou postam um versículo bíblico, ou falam que tem fé, e são salvas e vão para o céu, e não vão. Não vão. E hoje eu vou mostrar. Abre a tua Bíblia, como eu disse, tens a salvação. Mas vamos ver. 2 Pedro, um pouquinho para trás, uma página para trás, umas, né? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Diz assim: se vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, cuidado, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude conhecimento, e ao conhecimento a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade ao amor fraternal, e o amor fraternal o amor ágape. Porque se em vós houver
e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, e nada vendo ao longe, e havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá, eu li tudo e vou explicar agora. Aqui a palavra Pedro está dizendo o seguinte: para você ter o reino de Deus, você tem que praticar e obedecer a palavra dele. Virtude quer dizer ser cuidadoso na palavra do Senhor. Cuidadoso na palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. A temperança, tranquilo, calmo, domínio próprio, né? A paciência, ter paciência, não ficar desesperado, não tomar decisões, né? No nervosismo, no desespero. Ter a piedade, quer dizer, cuidar do próximo, amar o próximo, criar um amor fraternal, amando o outro, perdoando uns aos outros, vendo a pessoa como uma alma, cuidando daquela pessoa, ajudando aquela pessoa, que é o que eu falei no começo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito são 9 características, que Pedro está falando aqui, algumas delas. Porque se em vós houver, quer dizer, se você tiver o fruto do Espírito, abundarem essas coisas, quer dizer, fazem em abundância. Não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus, quer dizer, não deixará de conhecer o Senhor Jesus. Porque aquele que tem o fruto do Espírito, ele não cai no pecado. Ele continua conhecendo a palavra, desejando a palavra de Deus, em fazer a vontade de Deus, em fazer a vontade do Senhor. A nossa fé, crendo, né? Pois aquele que não há estas coisas é cego. Quem não crê no Senhor e não pratica a palavra dele é cego. O que é cego? Ele não vê a verdade. Ele não vê a clareza. Olha só, continuando. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Quer dizer, aquele que não pratica a palavra de Deus, não obedece a palavra de Deus, não tem uma vida digna em agradar ao seu Senhor, ele se esquece que ele foi perdoado dos antigos pecados. E ele volta a cometê-los. Então Pedro está dizendo que você tem que manter a sua salvação. No 10. Portanto, irmão, procurei fazer cada vez mais firme a vossa vocação, quer dizer que o chamado que você teve de servir a Deus, e a eleição. Que é a eleição? A salvação, a vida eterna. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. O que é tropeçareis? Não voltareis a pecar. Naquele pecado que você cometeu. Porque para você, quando você se arrepende do seu pecado, você foi purificado. Quando você é purificado, você não volta a cometê-lo, porque você vai estar na palavra de Deus, firme, não olhando para os outros. Estarei firmes, porque assim vos serás amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos ter a certeza da salvação andando conforme a vontade
obedecendo a palavra dele e praticando a palavra dele. Porque se você conhecer e não praticar, de nada adianta. Como eu disse no começo, conhecer a letra e não praticá-la não vai mudar a tua vida. O fruto que você tem que dar é a mudança do teu comportamento. O fruto que você mostra é a tua mudança. Abre a tua Bíblia, volta lá para 1 João, capítulo 1. Vou te mostrar. Porque muitas pessoas acham que podem viver uma vida de qualquer jeito, como eu tenho visto nos carros. Visto que eu trabalho de Uber e as pessoas que eu pego têm falado de Deus como assim fosse uma coisa normal. Nossa, Deus está na direção, Deus é isso, mas ela vive uma vida de pecado. Como é que eu sei? Porque ela conta. Que nem uma mulher hoje. Não, porque Deus é maravilhoso, Deus está acima de tudo, Deus é isso, Deus é aquilo, porque Deus, e começou a falar. Não, amiga, eu cheguei de manhã, né, que ela passou a madrugada com as amigas, cheguei em casa vomitando, meu marido teve que me ajudar. Eu achei que eu ia morrer de tanto vomitar, de tanto que eu bebi. Ah, mas peraí. Primeiro, largou o marido em casa para sair. Isso aí não pode. Segundo, encheu a cara. A Bíblia diz, não se embriagueis, porque você perde o controle. Fala coisas que não se deve. Faz coisa que não se deve. Não é verdade? Então como é que uma pessoa pode estar falando de Deus? Eu vou mostrar que aonde há trevas não tem a luz. Aonde há luz não tem trevas. Deus não está com ninguém que está nas trevas, que pratique o mal, o pecado. Vou provar na Bíblia. Olha só, capítulo 1, versículo 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. O 5. E essa então só temos o perdão dos pecados se andamos na luz fazendo a sua vontade. Fazendo a vontade de Deus. Se estamos em trevas, no pecado, não tem como ter a luz. Está escrito. E não é eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Se você tem luz, você é purificado dos seus pecados. Quer dizer, você não pratica mais os seus pecados. Não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição. E Jesus disse que nos daria poder para vencer o mundo, vencer o pecado. Ele nos deu esse poder habita dentro de nós. É a graça do Senhor que está dentro de nós, porque a graça do Senhor é o poder do reino de Deus. É a autoridade que Deus deu a Adão, dominai e sujeitai. Que quando ele pecou, perdeu, mas Jesus trouxe de volta essa autoridade, para que nós possamos vencer o pecado, vencer o mal, vencer o problema que está na vida, mas se andarmos na luz. Na luz. Não podemos andar no pecado. Como eu peguei uma pessoa hoje no Uber, fomos conversando, tinha 2 pessoas no meu carro, e eu estava lá ouvindo louvor, pedindo para mim aumentar o louvor. Aumentei, e eles conheciam a música, e começaram a falar, nós vamos para o inferno. Eu falei, ué, como assim nós vamos para o inferno? Eu não, eu vou para o céu. Mas conversando entre essas 2 pessoas, elas conversando entre si, por quê? Porque nós estamos na prostituição. Nós praticamos a prostituição, por isso vamos para o inferno. E essa pessoa começou a falar, amigo, nós só vamos para o inferno porque nós praticamos a prostituição. Mas não porque nós somos homossexual. Parei, vai dar errado esse negócio aí. Aí começaram a falar, falando.
aí uma ficou no meio do caminho para comprar droga. Você para lá para levar para mim comprar droga e levar lá e me deixar na minha casa? Eu falei, não. Quiser, você compra sua droga, você vai sozinho para sua casa. Não compartilha a coisa errada. Aí uma ficou e a outra falou assim, aí começou a conversar comigo. Eu me desviei. Eu me desviei quando eu tinha 18 anos. Eu falei, puxa. Falei, mas por que você desviou? Porque as pessoas falavam uma coisa na igreja e por fora era outra. Falei, mas todo mundo erra. Todo mundo falha. Você não pode olhar para pessoas, porque ninguém é perfeito, o homem não é perfeito. Mas você tem que olhar para Jesus, que é perfeito, e que vai fazer você andar nessa terra vencendo. Você não pode se desviar por causa que os outros falam, pensam. Você tem que estar firme na palavra de Deus. Mas eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu oro, eu tenho fé. Eu vou para o céu. Falei, você não vai para o céu. Falei, você não vai para o céu. Falei, o que vocês estavam falando estava errado. A palavra de Deus não diz isso. Você está falando só porque eu sou homossexual? Eu falei, sim. Deus te ama, falei. Jesus te ama. Ele morreu por você numa cruz. Ele ama você. Mas a atitude que você comete, não. É diferente. Jesus ama a pessoa e a tua alma. Ele te ama, não importa quem seja. Se é um estrupador, se é um assassino, se é um homossexual, se é um mentiroso. Porque pecado é pecado e acabou. Se eu mentir aqui agora, eu estou pecando, é o mesmo pecado, vai me levar para o mesmo inferno. Pecado é pecado. Não tem pecadão e pecadinho, é pecado, acabou. Aí conversando com ele, ele falou, por quê? Porque a Bíblia diz. Você conhece, não conhece? Conheço. Então você sabe que o homossexualismo é errado, a atitude é errada. Que Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. E eu conversando, claro, com respeito, ela me respeitando, eu respeitando, a gente conversando, não debatendo, conversando. Eu sei. Eu falei, então, a tua atitude é errada. Mas se você se arrepender e voltar para Cristo, Deus vai te aceitar. Por isso que Deus colocou você no meu carro. Porque sabe aonde eu te peguei? Sei. Faz 2 vezes era para mim ter falado com você já. Lembra que eu contei para você, pastor? Sim. 2 vezes era para mim ter falado com você. Só que 2 vezes você estava com um cliente. E eu não vou lá porque não te conheço. Você poderia ficar bravo, queria brigar comigo, essas coisas. Eu não estou aqui para brigar ou para debater. Eu estou aqui para falar o que Deus quer que fale. Porque Deus te ama. Por isso Ele colocou você no meu carro e deixou o teu companheiro lá e você veio comigo. Eu fiquei 20 minutos conversando com essa pessoa. 20 minutos. Com uma outra corrida. E não me importei. Porque o que me importava era a alma dessa pessoa. E ela começou a falar que conhecia. Eu falei assim, que pastor fazia coisa errada, fazia aquilo errado. Eu falei assim, você está errado. Eu não me importo com o que os outros falam de mim ou pensam de mim. Eu me importo com o que Deus pensa de mim. Se eu estou agradando a Deus ou não. Se eu errar ou eu falhar, Deus vai cobrar de mim. Se eu estiver pregando a palavra e estando em pecado, eu vou para o inferno. Se aquele pastor estava pregando a palavra, Deus vai usar porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Mas ele vai para o inferno. Porque a Bíblia diz, quando os discípulos chegaram para Jesus, falaram, Jesus, tem umas pessoas falando do Senhor. Pregando o Senhor. Jesus falou, deixa que pregue. Deixa que falem. Mas não falou que eles iam para o céu. Tem a passagem na Bíblia que fala, mas Senhor, eu expulsei demônios. Eu preguei palavra, eu falava em línguas estranhas. Jesus falou, eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Os dons espirituais Deus usa. A pessoa tem dom de revelação, dom de cura, e vai para o inferno se estiver em pecado.
Não importa. Pode estar pregando a palavra, pode curar a pessoa, pode revelar a pessoa, pode profetizar para a pessoa, se estiver em pecado vai para o inferno. Então não tem diferença. Aí eu falei, Jesus te ama. Jesus ama você. Ela falou, mas eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais essa situação. Eu falei, por isso que Deus me colocou aqui. Vai na minha igreja. Vai lá na igreja. Não importa. Ela falou, mas na igreja começou a querer colocar desculpa. Eu falei assim, Jesus não veio para os sãos. A Bíblia diz que Jesus veio pelo pecador. Eu era um pecador e eu ia para o inferno. E Jesus me resgatou. Jesus veio para te salvar, porque Ele ama a tua alma, Ele está te dando a oportunidade. Ela disse, mas eu falei para Deus, quando eu saí da igreja, se Deus não me quisesse nessa vida que eu estou levando, é para Ele me matar. Eu falei, Ele não vai te matar. Você sabe por que a pessoa, muitos falam assim, né? Aquele que é ruim, ele demora mais para morrer, né? Vaso ruim não morre, não quebra. Você sabe por que a pessoa que está no pecado, a pessoa que é ruim, não demora mais tempo, vive mais do que aquela que muitas vezes está fiel na palavra? Porque Deus é tão amoroso, Deus ama tanto aquela pessoa, porque Ele quer que aquela pessoa até o último instante da vida se converta. Falei, Jesus nunca ia te matar, falei. Deus não quer que eu te matar. Ele nunca ia pedir e atender esse teu pedido, porque Ele ama você, Ele ama a tua alma. Ele quer que você se arrependa e venha para Deus. E venha viver uma vida como está escrito aqui na palavra, na luz. E aonde a luz não há trevas. Não tem como Deus estar com você se você vive no pecado. Mas se você se arrepender e não cometer mais, Deus te ama e você vai para o céu. Aí ela ficou parada, a pessoa ficou parada. Falei, vai na tua casa agora, dobra o teu joelho e ore a Deus. Fala para Deus, se eu estiver falando a verdade com você, Deus vai te dar uma direção. Deus vai falar com você. Se eu estiver mentindo, pede a direção. E vai na minha igreja. Vai lá na igreja. Aí deu o cartãozinho, que é esse aqui da Semana da Justiça Divina, com o endereço e o horário do culto. Falei, vai lá. Então, você vê que ela achava que estava com Deus, porque achava que orava. Mas o diabo engana as pessoas. O diabo, ele é astuto em enganar as pessoas. Achar que está com Deus, mas estão nas trevas, como está dizendo aqui. Estão em pecado. Olha o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Para aquele que se arrepende e quer o Senhor, Ele vai perdoar. Não importa o pecado que você cometeu, não importa a vida que você estava levando. Se é homossexual, se matou, se roubou, se adulterou, se você se arrepender de todo o coração, Deus perdoa. Está escrito, se confessarmos o pecado. Deus ama cada pessoa. Jesus morreu pelo mundo inteiro, por cada vida. Só que Ele tem uma palavra, uma vida santa, que é para nós obedecer e viver essa vida. E pecado é pecado, não importa. E Ele nos deu o poder para vencer o pecado. Está dentro de nós esse poder que é o Espírito Santo. Então cada um tem que olhar para dentro de si e ver se está agradando a Deus ou não. Vê se está agradando a Deus na tua vida contínua, no teu dia a dia. Não é ir à igreja no domingo e achar que fez a tua parte. Porque o diabo está te enganando que você está fazendo a tua parte, mas você não está tendo uma vida de comunhão com Deus. E não vai para o céu. Olha o versículo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Capítulo 2, perdão, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1.
Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para pecar. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos nosso pecado, Ele vai nos perdoar. E o nosso advogado é Jesus. Só que Jesus dizia para cada pessoa: vai e não peques mais. Quer dizer o quê? Vai e não peca mais o que você estava praticando. Não pratique mais o que você estava praticando. Quando a adúltera pecou, ela adulterou, traiu, e quiseram apedrejar ela, Jesus falou: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não tinha pecado. Ele poderia ter tirado a primeira pedra, mas ele não fez isso. E era a lei. Só que ele era acima da lei. Ninguém atirou a pedra. Ele falou assim: cadê os seus acusadores? Ela falou: foram todos embora. Nem eu te acuso. Vai, pois o teu pecado está perdoado, e não peques mais. Quando a mulher, a prostituta, chegou diante de Jesus, nos pés de Jesus, derramou o óleo, que era 1 mês de salário, 1 ano de salário nos pés, lavou os pés dele, perfumou os pés deles, enxugou com o cabelo e pediu perdão para eles do pecado que ela praticava. O que Jesus fez? Está perdoada. Vai, não peques mais. E ela continuou seguindo Jesus. Está na Bíblia. Jesus perdoa a todos, Jesus ama a todos e está disposto a perdoar a todos. Basta nós queremos. Basta nós queremos. Versículo 5. Mas qualquer que guardar sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos. Então quer dizer que para que nós estamos com Jesus, nós temos que guardar a sua palavra. Que é o que é guardar? Praticar. Como você sabe que você tem que praticar? Lendo. Aquilo que eu estou pregando, você praticar. Nós estamos lendo a palavra de Deus. Eu estou te ensinando. Então você tem que praticar. Porque se você praticar, Jesus não está. Nós não estamos nele, nem ele em nós. Mas se guardamos a sua palavra, sabemos, nisso conhecemos que estamos nele. E ele aperfeiçoa a nossa vida. Ele nos dá poder para não tropeçarmos, como disse Pedro. Abre em Hebreus, um pouquinho para trás. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Então eu vou te mostrando que para nós termos a salvação, nós temos que ter uma vida prática. Hebreus é um pouquinho para trás. Antes de Pedro, antes de Tiago, Hebreus. Nós temos que guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, andar numa vida reta, santa, conforme a palavra de Deus. E essa é a verdade. Quer você creia, quer você acredite ou não, o diabo usa de astuto. O diabo pode fazer o que quiser, a graça de Deus salvou. Não, a graça de Deus nos dá poder para vencermos o mundo, para vencermos o pecado, para vencermos os problemas, para termos a salvação. Porque na nossa vida, é como eu disse no começo, se nós fazemos a vontade de Deus, no dia do arrebatamento, no dia do julgamento, Deus vai falar: você fez a minha vontade, então agora eu vou fazer a tua, você vai viver comigo eternamente. Agora, se nós não fazemos a vontade de Deus, fazemos a nossa vontade nessa terra, no dia do julgamento, Deus vai falar assim: agora eu vou fazer a tua vontade. Você não quis a minha presença, me obedecer, e nem quis a minha presença na tua vida diária na terra. Agora você não terá a minha presença eternamente. Por isso, eu vou mostrar, vai viver no inferno. Olha só, capítulo 3, versículo 12, diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus. O que é mau e infiel? Um coração
pecador, um coração murmurador, um coração duro, um coração que não perdoa, um coração que não ama, um coração que não quer a presença de Deus, que não quer viver para Deus, um coração que vive já programando o pecado, já pensando: amanhã eu vou fazer dessa forma, eu vou ganhar dinheiro desse jeito, eu vou fazer isso, eu vou pecar nisso. Teve um governador aí de um estado, não lembro o nome dele, que ele disse, eu vi a reportagem, mas não lembro o nome dele, que não é bom que destrua as biqueiras, os tráficos, porque mexe com muito dinheiro e dá muito emprego. Ladrão dá emprego, traficante dá emprego. Quer dizer, destrói famílias, né? Roubo, usa droga para destruir famílias. Por isso que as pessoas acham que estão fazendo o que é errado virar certo, e o que é certo ser errado. A gente tem que procurar viver uma vida digna, procurar um emprego, procurar abrir o teu próprio negócio, lutar. A vida não é fácil. Deus não promete mar de rosas, Deus promete vitórias nas tuas lutas. E olha só, então nosso coração, o coração dele é como? Mau, desse governador. Se apartou de Deus. O nosso coração não pode ser mau, nem infiel com Deus. O 14, o 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então quer dizer, é para um ajudar o outro todo dia. Um ajudar o outro. Se um estiver errando, conversa com amor. Ó, tá errado. Faz isso que nem eu fiz hoje. Conversei com amor. Falei para ela, não estou debatendo. Não estou te acusando de nada e nem acusando ninguém. Não estou acusando ninguém. Pelo contrário, eu quero trazer, abrir os seus olhos e o teu coração para a salvação de Deus, como eu quis fazer com aquela pessoa hoje. Ela falou, eu sei, você é diferente. Você é diferente. Eu falei, então, vai na igreja, porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Então, com amor, eu expliquei para ela a palavra de Deus. E eu creio nessa palavra. E nada vai mudar sobre isso. Com amor, ajudar uns aos outros. Não é acusando, você está errado. Eu não disse, você está errado, vai para o inferno. Eu disse, Jesus te ama. No teu erro, você pode se arrepender e Jesus te dá uma nova vida. Como ela quer uma nova vida. Ela não quer essa vida, ela falou para mim. Então, como um dia, eu também ia para o inferno. Nos meus pecados, nas minhas falhas, nos meus erros. E alguém falou com amor comigo e me trouxe para Cristo. E hoje eu estou aqui, é o que nós temos que fazer uns com os outros. Para que o nosso coração não se endureça no pecado. Porque quando você está em pecado, você se afasta de Deus. Luz e trevas não andam junto. O 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo. Se retivermos, quer dizer, se guardarmos firmemente o princípio da nossa confiança até o... Então, para ter a salvação, você tem que ser firme na palavra de Deus. Você tem que estar aqui, ó, retiver, guardar, firme, com certeza e convicção, do princípio até o... do começo até o fim, até o arrebatamento ou até a morte. Você tem que estar nessa palavra. Você tem que guardar a palavra de Deus. Você tem que obedecer. Você tem que agradar a Deus. Você tem que buscar, como eu disse no começo, no louvor. Davi, quando não tinha a arca da aliança, ele correu atrás e buscou. Quando a arca da aliança entrou, a alegria dele se explodiu.
Ele dançou no meio do povo, um rei dançando no meio do povo, cantando, glorificando a Deus, porque ele tinha a presença de Deus. Ele buscou com alegria a presença de Deus. Por isso é considerado o maior rei de Israel. Por isso que da geração de Davi veio o Senhor Jesus. E o reino dele será eterno, como Deus prometeu para Davi. É essa a nossa convicção de buscar, porque hoje a presença de Deus não está numa arca da aliança. Davi queria a presença de Deus perto dele, porque a presença de Deus estava numa arca da aliança. Hoje, como eu disse, nós temos a presença de Deus dentro de nós, então temos que nos alegrar todos os dias, porque o Senhor Jesus nos deu a graça do Espírito Santo em nossa vida. E a alegria do Senhor é a nossa força. É o que vai dar força para vencer os problemas, para vencer o mal, para vencer a má notícia, para vencer o desespero, para vencer a ansiedade, para vencer o pecado, para vencer o desânimo, para vencer a doença, para vencer a depressão, para vencer o desemprego, as dívidas. Amém ou não? Vai para o capítulo 10 agora, de Hebreus. Estamos rodando a Bíblia hoje. Hoje você está rodando, versículo 26. Olha agora. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Qual o sacrifício que não vale mais? O de Jesus. Hoje não precisamos sacrificar pelo nosso pecado como era feito antigamente, porque Jesus já sacrificou pelo pecado, para que nossos pecados fossem perdoados. Então a gente não pode pecar voluntariamente. O que é pecar voluntariamente? É quando uma pessoa fala, eu vou fazer isso. Vamos dar um exemplo, né? É que nem eu vi um vídeo hoje no Facebook, uma festa. Aí estava o rapaz, a namorada, a mulher, não sei, estava junto, atrás dele, segurando a cintura dele, abraçado. Depois 2 homens veio, um conversando com ele, o outro chegou e beijou ela e ela beijou ele. Com o namorado ou o marido na frente ali, abraçado, ela virou o rosto e beijou. Pecou voluntária, ela quis. Ela poderia ter feito o quê? Sai fora. Aqui, sou casado, sou namorado, não sei, olha aqui, tá aqui. Mas o que faz? Debidamente você vê que o mundo está assim. Eu vou confessar, eu vou fazer isso. Eu vou adulterar essa nota fiscal para mim ganhar mais dinheiro, e para isso, para a empresa pagar, e eu vou ter um dinheiro. Quer dizer, você está pecando voluntariamente. Então, para isso, não tem o perdão se você não se arrepender. Quer dizer, não vai existir porque você sabe da verdade. Você conhece a verdade. Você sabe que não pode fazer. Quando você fala, puxa, eu errei. Não devia ter feito isso, não é voluntário. Mas não pode ser toda vez. Olha só o 27. Mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os... Quando você peca voluntariamente, vive no pecado, como essa pessoa que falou comigo hoje, aquela mulher que estava no pecado, saiu para a balada, deixou o marido em casa, né? Como essa pessoa que falou que vive no pecado. O pecado voluntariamente é você viver no pecado. O que vai acontecer? O juízo. Qual é o juízo? O ardor de fogo. O que é o ardor de fogo? O inferno, que é a segunda morte, que é onde vai viver eternamente para... Nunca mais vai acabar, vai viver eternamente sofrendo, sendo queimado no inferno. Se a pessoa não se arrepender, parar e voltar para Cristo, porque se ela se arrepender, parar e não pecar mais, ela terá salvação.
Mudança de comportamento, o fruto do Espírito está dentro de nós. Então, se você pecar voluntariamente, viver na prática do pecado, o que terá? O juízo. Está escrito, 27. Está escrito. Continuando. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quer dizer, na lei de Moisés, antes de Cristo, que era o que o povo de Deus seguia quando Moisés trouxe a lei, se alguém não praticava a palavra, e 2 ou 3 pessoas falavam, ela está fazendo errado, ela não está praticando, ela morria sem misericórdia. Era morta. Se ela adulterava, ela era morta. Porque ela quebrou. Deus falou assim, não adulterarás. Se ela adulterava, morria. Não roubarás. Se ela roubasse, morria. Era assim. Só que olha o 29. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar no Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. O autor de Hebreus está falando, cuidado vocês que conhecem a palavra, que maior juízo será em vós do que lá na lei. Porque aquele que pisar no Filho do Homem, quer dizer, aquele que pisar em Jesus, e quebrar a aliança de sangue com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha o 30. Porque bem conhecemos que aquele que disse, minha é vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu... Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Muitos falam, Deus é amor, Deus ama todo mundo. Esquece que Deus é amor e é juiz. Então aquele que está na presença de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que pisar no Filho, o que é pisar? Eu não ligo mais para Deus. Aquela pessoa fez isso. Então eu vou sair da igreja, como essa pessoa falou. O fulano prega e peca. Então eu saio, eu vou para o mundo. Está errado. Está errado. Está errado. Está pisando no sangue da aliança de Deus. Que Ele morreu por mim e por você. Por todos. Ele morreu para que tivesse salvação e o perdão dos pecados. E se você voltar ao pecado, se você não dá nada, se você não sabe, tô nem aí com Jesus, vou largar tudo, quero que se dane, como diz aí, rejeitar o Espírito Santo, está escrito, o Senhor minha é a vingança, darei a tua recompensa por aquilo que você está fazendo. Se você agrada a Deus, se você faz conforme a palavra de Deus, se você obedece, a palavra de Deus diz, comereis o melhor dessa terra e tereis a salvação, a recompensa de Deus. Não estou nem aí, quero que se dane. Isso não é verdade, a palavra de Deus não é bem assim, não é bem desse jeito. Terás a recompensa, o juízo, Deus julgará o seu povo. O seu povo, aquele que está dentro da igreja. Lembra, aquilo que sai da minha boca, Deus vai julgar. Deus julgará o seu povo. Então anda na presença, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Todo mundo erra e todo mundo falha. Não olha para a pessoa porque o homem é errado. Maldito o homem que confia em Deus, olha para Deus. Você está aqui por causa de Deus, por causa do Senhor, da tua salvação. Então cuida da tua salvação. Amém ou não? Vai lá para 2 Pedro. Uns livros um pouquinho para Google Assistência. Capítulo 2, versículo 20 diz assim: porquanto se
depois de terem escapado das corrupções do mundo, quer dizer, do pecado, depois de ter deixado o mundo, o pecado, pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, quer dizer, pelo amor, pelo perdão de Deus, pelo sangue do Cordeiro, que tenhamos a salvação, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, quer dizer, se você voltar para o pecado, se você largar a presença de Deus, você foi vencido pelo pecado, tornou-se-lhes o último estado pior do que a Bíblia diz, você veio para Cristo, você foi salvo, os teus pecados foram purificados, você está na presença de Deus. Se você deixar a presença de Deus, o teu estado será pior do que o que você estava. Será pior se você foi vencido pelo pecado e deixar a presença de Deus. Uma coisa é você pecar, pedir perdão e continuar firme na fé. Não desista, não deixe o diabo te acusar por causa disso ou daquilo que você errou. Segue firme na presença de Deus, para que a tua vida não fique pior do que estava antes de você vir para a igreja. E olha só o versículo 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do seu santo mandamento que lhes fora dado. Quer dizer, é melhor você nem ter vindo para Jesus, nem ter conhecido, do que desviar do santo mandamento. Então, se é santo, porque Deus é, e se Deus é santo, nós temos que ser santo. O 22. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. Quer dizer, é a mesma coisa. Está lá o cachorro, ele come, vomita, o que ele faz depois? Come o vômito. É a mesma coisa de você vomitar e comer o teu vômito. Quando você vem pela presença de Deus, você larga o mundo, larga o pecado, vem para Cristo, desvia e volta para o mundo. É o que você está fazendo. É a mesma coisa de você pegar um porquinho, lavar ele, para onde ele vai? Para a sujeira. Ele vai lá para o lamaçal. Quer dizer, ele estava limpo, voltou a se sujar. É o que está acontecendo. Então é isso que está dizendo a palavra de Deus. Para a gente não desviar. Fique firme. Aguenta. Deus te deu poder. Dentro de você tem o poder do reino. Da palavra. Da autoridade de Deus. Que é o Espírito Santo, a graça do Senhor na tua vida. Então você tem poder para vencer. Não se desanime por causa do problema. Não desanime porque, eu estou tanto tempo e nada acontece. Calma, tem um processo. Tem um processo. Mas você vai chegar na tua vitória. É que nem eu pegar uma semente de laranja, plantar. Ela não vai nascer em um dia, nem em uma semana, nem em um mês. Não vai me dar fruto. Eu tenho que cuidar dela. Ela vai lá, você planta, dentro da semente tem uma árvore que vai nascer. A semente vai morrer, vai nascer, vai sair da terra, vai virar uma folhinha, vai crescendo. Eu tenho que cuidar, eu tenho que regar. Sim ou não? Ela vai virando uma árvore, não vira da noite para o dia, vai crescendo, cresce, ela vai dando os galhos, aí vem as folhas, aí começa o fruto. E o fruto ainda tem o tempo de amadurecer e você poder colher. Assim é a nossa vida com Deus. Então não desanime, porque aquilo que você quer não aconteceu ainda. Se importe com a tua salvação, com a tua alma, com a tua salvação. Então, abra a sua Bíblia agora em Gálatas, capítulo 5, lá para trás. Depois de Coríntios, capítulo 5. Versículo 18 diz assim: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, prostituição, sexo fora do casamento,
sexo com homem com a mulher com mulher, é errado. Fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui são os frutos da carne. Se você cometer o fruto da carne, que são todas essas características e coisas semelhantes a essas, não herdarão o reino de Deus. Por isso, Deus nos deu poder para vencer tudo isso. Para andar conforme o Espírito Santo nos guiar. Deus nos deu poder. Então não ande. Quando você pensar em alguma coisa que está errada, leia Gálatas capítulo 5, 18 em diante. Depois, no versículo 22 ao versículo conforme o Espírito. Voltando a Hebreus, para acabar e finalizar, capítulo 10. Hebreus 10, versículo 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado. Não rejeiteis a vossa confiança em Deus. Não rejeiteis a palavra de Deus. Não rejeiteis os ensinamentos de Deus, porque tem grande e avultado galardão. Quer dizer, Deus tem grandes bens para aqueles que ficam firmes na presença dEle e faz a vontade, praticam a vontade da palavra dEle e obedecem a Ele. O 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quais a promessa? Primeiro, a salvação. Depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Primeiro, a salvação. Segundo, as bênçãos nessa terra, que Deus prometeu. O melhor dessa terra: saúde, família abençoada, próspera, shalom, que quer dizer paz, prosperidade, saúde. E a outra, não estou me lembrado agora, mas até o final eu lembro. São 4 coisas: paz, prosperidade e saúde, e eu vou lembrar depois. Então alcançais a promessa. 37, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não... A sua bênção vai vir. Creia que não vai demorar. Creia que Jesus não vai demorar para vir arrebatar o povo dele. O arrebatamento vai acontecer e não vai demorar. E o que há de vir, Jesus irá arrebatar o seu povo. E não vai demorar. O arrebatamento está próximo. Por isso, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O 38, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer. O justo viverá da fé. O que é a fé? Certeza e convicção de que vai acontecer o arrebatamento, de que eu vou ser salvo, de que as bênçãos vão acontecer. Mas se eu me retirar da presença de Deus, se eu viver uma vida de pecado, Deus não tem prazer na mim. Deus não tem prazer em mim. E se Deus não tem prazer em mim, eu não moro no céu. Eu não tenho as bênçãos dele na nossa vida. Deus tem que ter prazer em minha vida, na sua vida. Se ele tem prazer, você será abençoado e será salvo. E para finalizar o 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Nós não somos daqueles que vivem no pecado, que deixam a palavra de Deus para voltar para o mundo. Nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então a alma tem que ser conservada. Você não pode viver uma vida de pecado. Você tem que viver uma vida santa diante de Deus, uma vida em santidade diante do Senhor, de obediência, de palavra, de poder na tua vida. Amém? Então eu quero que você pense nessa palavra. Reflita na vida que você está levando. Mas que Deus, sabendo que Deus perdoa todos os pecados, sabendo que Deus ama qualquer um, todos, mas que Ele não tem prazer na atitude do pecado, naquilo que vai contra a palavra dEle. Ele não tem prazer. Ele não admite isso, porque Ele é juiz. Nós temos um Deus que ama e um Deus que é juiz. É o mesmo Deus. Ao mesmo tempo que Ele ama, Ele julga. Então, que nós tenhamos o amor e o julgamento dele seja: você está aprovado. Entrai para o gozo eterno. Entrai para a alegria interna. Amém ou não? Compartilhe esse vídeo. Compartilhe nas tuas redes sociais. No nome de Jesus. Lembrando que eu não estou aqui para julgar e nem acusar ninguém. Mas eu estou aqui para abrir o teu coração e os teus olhos, para que você venha enxergar a salvação de Deus para a tua vida e viver uma vida de conservação da tua alma. Amém? Que Deus abençoe. Vão na paz e viva com o Senhor Jesus Cristo.